Existe um erro silencioso que destrói mais vidas amorosas do que traições, mentiras ou abandono. A crença de que amor próprio é sentir-se bem consigo mesmo. Essa visão superficial transforma pessoas fortes em reféns emocionais. O que chamam de amor, muitas vezes, é apenas a tentativa desesperada de fugir de um vazio interno que ninguém quer encarar. E é aqui que tudo começa a ruir. Quando você não entende o que é amor próprio de verdade, qualquer migalha vira banquete, qualquer pessoa vira esperança e qualquer gesto vira prova de que você finalmente encontrou alguém. Mas não encontrou, só anestesiou. A verdade é que a carência não nasce da falta de alguém. Ela nasce da falta de você. A humanidade inteira aprendeu a confundir dependência com conexão e medo com intensidade. Quantas vezes você acreditou que amar demais era uma virtude, quando na verdade era um sintoma? Quantas vezes você ofereceu mais do que tinha porque queria provar que merecia ficar? Quantas vezes você se encolheu só para caber na vida de alguém que mal te oferecia espaço? É difícil admitir, mas necessário. Algumas pessoas amam tanto o outro porque não aprenderam a amar a si mesmas antes. E aqui entra a provocação que ninguém quer ouvir. Você não está sofrendo porque perdeu alguém. Você está sofrendo porque em algum momento perdeu a si mesmo. E é esse ponto que os estoicos entendiam com uma clareza assustadora. Marco Aurélio dizia que o homem vive fugindo de si. E quando fugimos de nós mesmos, buscamos abrigo nos braços de quem não sabe nos segurar. É por isso que tantos relacionamentos começam com intensidade e terminam com exaustão. Não é amor, é fuga. Pense em quantas decisões você tomou guiado pelo medo de ficar sozinho. Quantas vezes você tolerou atitudes que feriam sua paz porque o silêncio da sua própria companhia parecia mais doloroso do que a companhia errada? O problema não é falta de amor dos outros. O problema é que muitas vezes você negocia sua dignidade como se fosse algo substituível. E uma pessoa que não se trata com valor acaba aceitando qualquer coisa que pareça afeto, mesmo que custe caro. O que você vai descobrir hoje não é um manual de autoestima rasa, é uma reconstrução. É a revelação do antídoto que os estoicos conheciam há 2000 anos e que continua sendo a chave para romper ambientes tóxicos, dependência emocional e padrões que se repetem como ciclos intermináveis. Amor próprio não é sobre se achar incrível, é sobre se comprometer com quem você é, mesmo quando isso exige coragem, disciplina e limite. Este vídeo é para quem já se perdeu tentando agradar, para quem já se moldou tanto que deixou de se reconhecer, para quem já colecionou relações onde ofereceu tudo e recebeu pouco, para quem sente que está sempre tentando provar algo que nunca deveria ter sido questionado, o próprio valor. Você está prestes a ver que existe uma forma completamente diferente de amar. Uma forma que não sufoca, não implora, não rasteja e não se diminui. Uma forma que nasce do centro, não das bordas. E quando essa compreensão chega, ela muda tudo. Ela redefine o que você aceita, o que você busca e o que você permite. Ela te liberta do desespero emocional que transforma qualquer interação em uma luta por validação. O que você chama de amor talvez seja apenas a sua tentativa de fugir de si mesmo. E hoje, vamos colocar um fim nisso. Hoje, você vai aprender a amar de um jeito que não dói. Um jeito que não te coloca em segundo plano. Um jeito que os estoicos ensinariam com orgulho. Firme, consciente e profundamente humano. A carência emocional sempre parece começar do lado de fora. Você olha para a falta de atenção do outro, para a ausência de reciprocidade, para a frieza inesperada. Acredita que é esse comportamento que te machuca, que te faz sentir insuficiente.
Só que essa é a superfície, a ponta do iceberg. O verdadeiro problema mora em um lugar muito mais íntimo, a dificuldade de permanecer consigo mesmo sem buscar alguém para preencher o silêncio. É nesse ponto que a carência nasce, cresce e toma o controle. Os estoicos entendiam isso com uma precisão quase desconfortável. Marco Aurélio afirmava que nada é mais difícil para o ser humano do que encarar sua própria mente sem distrações. É por isso que tanta gente transforma relacionamentos em muletas emocionais. Não por maldade, mas por medo. O medo de encarar inseguranças que foram ignoradas durante anos. O medo de lidar com sentimentos que foram empurrados para escanteio. O medo de descobrir que, sozinho, talvez não saiba quem realmente é. Esse vazio interno funciona como um eco. E cada relação ruim só amplifica esse som. Você começa a buscar alguém que te cure, alguém que te valide, alguém que te prove que você vale a pena. Mas isso não é amor. É uma tentativa desesperada de silenciar algo que grita dentro de você. A falta de contato consigo mesmo. Quando você tenta resolver uma dor interna com soluções externas, você se torna dependente. E dependência não tem nada a ver com conexão. Dependência é medo disfarçado de intensidade. Pense em quantas vezes você tentou dar mais, ser mais, fazer mais para conquistar alguém que não retribuía na mesma medida. Esse comportamento não nasce de generosidade. Ele nasce de insegurança. Ele nasce de uma pergunta que você evita formular. Será que, se eu não fizer tudo, ainda serei escolhido? É nesse instante que você entrega poder demais. É aí que nasce a carência, porque você passa a acreditar que seu valor vem da confirmação do outro. Os estoicos chamariam isso de perda de autonomia. Deixar que alguém determine sua alegria, sua autoestima ou seu senso de segurança é entregar as chaves da própria mente. Sêneca diria que nada nos prende mais do que as correntes que criamos para agradar. E é exatamente assim que a carência se instala. Você acredita que precisa conquistar constantemente o que em um relacionamento saudável deveria fluir de maneira natural. Agora vem a parte mais profunda. A carência emocional não é um pedido de amor, é um pedido de paz. É o pedido de alguém que não aguenta mais se sentir desconectado de si mesmo. Quando você não desenvolve intimidade consigo, qualquer atenção vira alívio e qualquer migalha vira significado. Isso faz com que você permaneça em relações que drenam suas forças, mas oferecem uma sensação de pertencimento momentânea. É como beber água salgada, achando que vai matar a sede. E existe um ponto que quase ninguém percebe. O sofrimento que você atribui à ausência do outro, na verdade, está ligado à ausência de você. Quando você não se reconhece, qualquer pessoa que oferece pequenas doses de conforto vira dependência emocional. Não porque é amor, mas porque é fuga. Você não está correndo atrás do outro, você está correndo de si mesmo. Aqui nasce o conceito de autoabandono estoico. O momento em que você se coloca contra seus próprios valores para manter um vínculo frágil é a traição interna disfarçada de dedicação. E ela custa caro. Cada vez que você ignora suas necessidades, você aumenta o vazio. Cada vez que você cede quando queria dizer não, você se afasta ainda mais da própria identidade. Carência não se cura com mais amor dos outros, se cura com mais presença sua. E é exatamente por isso que tantas pessoas caem em relações tóxicas. Não porque escolheram errado, mas porque estavam vazias demais para escolher com clareza. A carência distorce a percepção. Faz você confundir atenção com afeto, explosão emocional com paixão e manipulação com cuidado. E enquanto esse vazio continuar no comando, você sempre vai se atrair por quem te oferece alívio rápido, mesmo que venha acompanhado de sofrimento lento. A pergunta estoica é direta.
O que dentro de você está pedindo socorro enquanto você chama isso de amor? Quando você responder isso, você rompe o ciclo. Quando você entende isso, você começa a reconstruir algo que ninguém pode tirar de você: autonomia emocional. Agora você está preparado para entrar no próximo nível dessa jornada, onde o amor próprio deixa de ser uma ideia abstrata e começa a se revelar como disciplina, força e clareza. Existe um sistema oculto que governa quase todos os relacionamentos, mas poucas pessoas enxergam. Ele funciona como uma economia emocional, onde cada ação, gesto ou palavra tem um custo e um valor. Quem não entende essa dinâmica paga caro. Quem entende, prospera. Esse sistema determina se um relacionamento cresce ou afunda, se torna saudável ou tóxico, se vira parceria ou prisão. E, de maneira quase imperceptível, ele revela a raiz de muitos comportamentos carentes, uma inflação afetiva que corrói a sua autoconfiança, a sua energia e o seu senso de dignidade. Pessoas emocionalmente carentes investem demais. Elas gastam energia, atenção, disponibilidade e compreensão como se essas fossem moedas infinitas. Elas perdoam o imperdoável para manter alguém perto. Elas oferecem tempo que não têm, paciência que não sentem e aceitação que não deveriam conceder. E por que fazem isso? Porque acreditam que, se não investirem sem parar, serão descartadas. Essa visão transforma o amor em um mercado inseguro, onde o medo dita o preço e a ansiedade regula o fluxo. Só que existe um detalhe cruel. Quanto mais você oferece para ser amado, menos valor o outro percebe em você. Não porque você valha pouco, mas porque você está se entregando de maneira desesperada. Em qualquer economia, aquilo que é oferecido em excesso perde valor. O afeto funciona da mesma forma. Quando você transfere tudo o que tem para alguém que não te devolve na mesma medida, cria-se um desequilíbrio tão grande que, com o tempo, vira abuso emocional. Você dá 100, o outro devolve 5. E você aceita, porque está convencido de que não pode perder esses 5. Essa é a matemática invisível dos relacionamentos tóxicos. E ela funciona como uma dívida emocional que vai crescendo até consumir sua paz. Sêneca advertia sobre esse tipo de desequilíbrio quando dizia que aquilo que aceitamos é exatamente aquilo que nos domina. Quando você aceita menos do que merece, cria um sistema onde o outro define o seu valor. E a partir daí, tudo que você faz parece insuficiente. O problema não é amar desequilibrado. O oposto também acontece. Pessoas manipuladoras entendem essa dinâmica com instinto cirúrgico. Elas percebem que você oferece demais e começam a cobrar juros emocionais. Fazem você trabalhar para manter algo que já deveria ser seu por direito. Pedem mais prova, mais esforço, mais tolerância. Dizem que você é sensível demais quando sofre. Dizem que você cobra demais quando se posiciona. Esse tipo de pessoa transforma suas necessidades em fraquezas e suas vulnerabilidades em dependência. Elas não te oferecem afeto, elas te oferecem crédito, e crédito sempre vem com custo. Quando você não reconhece essa economia invisível, se torna refém dela. Você acredita que precisa conquistar constantemente aquilo que deveria fluir de maneira natural. Um relacionamento saudável funciona como uma economia estável. Existe troca, reciprocidade, equilíbrio. O investimento é mútuo. As emoções circulam nos dois sentidos. Ninguém precisa se endividar para ser amado. Mas nos relacionamentos tóxicos, a inflação é constante. Você oferece cada vez mais para receber cada vez menos e, sem perceber, começa a acreditar que isso é normal. O termo inflação emocional captura exatamente isso. Quando você aumenta demais o que oferece, o outro começa a valorizar menos. Quando você ignora seus limites, o outro os ultrapassa.
Quando você se sacrifica sem retorno, o outro se acostuma com a sua entrega. E esse comportamento cria a ilusão de que, para ser amado, você precisa sempre fazer mais. O amor vira esforço. A presença vira obrigação. O relacionamento vira um campo de batalha, onde você luta sozinho para manter algo vivo. Os estoicos teriam uma visão muito clara sobre isso. Para eles, nada deveria ser negociado às custas da própria integridade. O valor de uma pessoa não é determinado pela reação dos outros, mas por sua coerência interna. E a partir dessa lógica, um relacionamento só é saudável quando ambos preservam sua autonomia e não se tratam como produtos em troca constante. Afeto não é dívida, amor não é contrato. A conexão só se sustenta quando existe respeito pelo próprio valor. A verdadeira revolução começa quando você entende que não precisa pagar para ser amado, não precisa fazer malabarismos emocionais, não precisa provar nada. Quando você adota essa visão, se torna imune às economias tóxicas. Você para de participar de relações onde oferece mais do que deveria e onde o outro devolve menos do que é justo. Você passa a aceitar apenas o que está em equilíbrio com o seu valor. E é exatamente nesse ponto que surge a transformação. Quando você reconhece essa economia e decide se retirar do mercado emocional injusto, algo novo nasce. Surge a clareza e, com ela, a força necessária para reconfigurar sua relação consigo mesmo. Essa mudança prepara o terreno para o próximo passo. Transformar amor próprio em disciplina, prática diária e fundamento da liberdade emocional que você tanto busca. A maioria das pessoas acredita que amor próprio é um sentimento que surge espontaneamente, como se um dia você acordasse, olhasse no espelho e pensasse: agora sim, eu me amo. Só que esse momento não chega, porque amor próprio não é uma emoção súbita. É uma disciplina, uma prática diária, uma decisão repetida, um compromisso firme com a própria dignidade, mesmo quando o coração está fragilizado e a mente cheia de dúvidas. Quem espera sentir amor próprio antes de agir, passa a vida inteira vivendo de migalhas emocionais. Os estoicos deixaram isso claro. Eles nunca confiaram em sentimentos para guiar suas escolhas. Sabiam que emoções são instáveis e que a mente vacila quando não é treinada. Por isso, construíram a vida em torno de práticas, não estados emocionais. E é exatamente essa mentalidade que precisa ser aplicada ao amor próprio. Você não espera se sentir forte para se tratar com respeito. Você se trata com respeito para se tornar forte. A ordem natural das coisas é invertida quando você entende isso. O problema é que muita gente acredita que amor próprio é um encantamento, uma postura, uma frase bonita na frente do espelho. Mas amor próprio de verdade começa exatamente quando você está fragilizado. Começa quando você é tentado a aceitar pouco, quando a carência chama, quando alguém te oferece menos do que você merece. Quando seu passado tenta te convencer de que você não vale tanto assim. Amor próprio começa no conflito. Ele nasce na escolha incômoda de permanecer fiel a si, mesmo quando tudo dentro de você grita para voltar ao padrão antigo. É por isso que amor próprio precisa ser tratado como disciplina, uma prática constante, um exercício repetido. Ele se manifesta em ações pequenas, discretas, invisíveis para o mundo, mas decisivas para sua reconstrução interna. Escolher não responder uma mensagem que te desrespeita, recusar uma relação que oscila entre carinho e desprezo, manter limites claros mesmo que doa, encerrar ciclos mesmo quando a saudade tenta te enganar. Essas atitudes parecem simples, mas exigem coragem. E coragem é músculo, treino, constância. Aqui nasce o conceito de autocontato.
a habilidade de se observar com honestidade, sem julgamento, reconhecendo seus padrões e traumas, mas sem se submeter a eles. Autocontato é o momento em que você se pergunta: o que eu realmente preciso agora? É a pausa consciente antes de aceitar o papel que sempre desempenhou. É a escolha de agir com respeito a si, mesmo quando o impulso emocional quer fazer o contrário. É o primeiro passo para reconstruir a intimidade consigo. O autocontato revela uma verdade desconfortável. Você conhece muito bem a dor de perder alguém, mas raramente reconhece a dor de se perder. Durante anos, você pode ter construído relacionamentos em torno do medo. O medo de ser substituído, o medo de ser esquecido, o medo de desapontar. Só que esse medo faz você agir contra si. Ele molda sua personalidade até te deixar irreconhecível. A disciplina do amor próprio é o processo inverso. É a reconstrução lenta da sua identidade verdadeira. É a remoção das máscaras. É a ruptura com aquilo que te diminui. Os estoicos diriam que o homem livre é aquele que governa a si mesmo. E essa afirmação é brutalmente direta quando o assunto é amor. Você só será livre nos relacionamentos quando for disciplinado consigo, quando parar de negociar sua paz, quando abandonar o hábito de tentar consertar o que te quebra, quando recusar migalhas que não alimentam. A disciplina do amor próprio te liberta porque remove da sua vida tudo aquilo que prospera no seu descuido. Essa prática gera um efeito colateral poderoso. Quando você começa a agir conforme seu valor, algo se realinha internamente. A ansiedade diminui, o medo enfraquece, o apego perde força, a clareza cresce. Você não precisa mais de validação externa porque passa a ser validado pelas próprias escolhas. É aqui que nasce a verdadeira autoestima, aquela que não depende do olhar do outro, mas da coerência entre o que você sente e o que você permite. Mas existe um ponto crucial. Amor próprio disciplinado não te torna frio, não te torna distante, não te torna inacessível, ele te torna seletivo, estável, consistente. Ele cria critérios, ele estabelece limites, ele afasta o que machuca e aproxima o que nutre. Ele é um filtro natural que seleciona relações compatíveis com sua nova postura. E quando isso acontece, sua vida emocional passa a operar em outro nível. Agora que você entende como o amor próprio se constrói na prática, está preparado para encarar uma verdade ainda mais profunda. O motivo real pelo qual você repete os mesmos relacionamentos que te machucam. Está na hora de entender o reflexo que te trai e molda seus padrões afetivos. Há um padrão que muitas pessoas vivem em silêncio: escolher repetidamente o tipo de amor que dói. Não importa o quanto tentem mudar, as histórias acabam do mesmo jeito. A mesma falta de atenção, a mesma sensação de abandono, a mesma necessidade de provar valor. E quando tudo termina, vem a promessa interna de que, da próxima vez, será diferente. Só que não é. Porque o problema nunca foi o outro. O problema é o reflexo distorcido com o qual você se enxerga. Os estoicos diziam que ninguém sofre por causa das coisas em si, mas pela interpretação que fazemos delas. Esse princípio, aplicado aos relacionamentos, explica por que tantas pessoas repetem o mesmo padrão emocional. Você não escolhe o amor que deseja, você escolhe o amor que acredita merecer. E enquanto seu reflexo interno estiver rachado, você sempre vai confundir tolerância com afeto, ansiedade com paixão e desgaste com intimidade. Essa distorção começa cedo. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que precisava se adaptar para ser aceito. Talvez tenha crescido em um ambiente onde amor vinha com condição ou onde você tinha que merecer atenção. Talvez tenha sido ensinado sem perceber que suas necessidades eram exageros e que seu silêncio era mais fácil para os outros.
Isso cria uma percepção de valor diminuída, e essa percepção vira o molde dos seus relacionamentos futuros. Quando você acredita que vale pouco, você aceita pouco. Quando você acredita que deve sempre provar algo, escolhe parceiros que te colocam nessa posição. Quando você acredita que precisa competir por atenção, se envolve com pessoas que oferecem migalhas. Isso não acontece por azar. Acontece porque sua identidade emocional se acostumou com o esforço. Seu subconsciente busca aquilo que confirma a narrativa que você carrega sobre si. É como se buscasse espelhos e não pessoas. O reflexo te trai porque faz você sentir familiaridade onde deveria sentir alerta. Aquele frio na barriga que você interpreta como paixão pode ser apenas ansiedade mascarada. Aquela sensação de intensidade pode ser apenas instabilidade emocional. Aquela pessoa que te ignora e depois volta com doçura pode estar reforçando o mesmo ciclo que te acostumaram a aceitar. O cérebro confunde caos com amor quando é criado dentro do caos. E enquanto você não reconstrói esse reflexo, vai continuar voltando para o que te fere. Os estoicos defendiam que a alma deve ser treinada para reconhecer seu próprio valor antes de se entregar ao mundo. E essa é a chave para quebrar o ciclo. Quando você muda o modo como se enxerga, muda automaticamente o que considera aceitável. Relações que antes pareciam desafiadoras passam a parecer desgastantes. Atitudes que você justificava passam a te incomodar. Silêncios que você interpretava como charme passam a soar como falta de interesse. É uma reprogramação silenciosa, mas transformadora. Existe um ponto decisivo nessa jornada. Perceber que o padrão que se repete não é sobre a maldade dos outros, mas sobre a sua desconexão consigo. Você não está sendo atraído por pessoas que te machucam. Está sendo atraído por pessoas que combinam com o reflexo que você ainda não teve coragem de questionar. O dia em que você olhar para esse reflexo e reconhecer que ele não representa mais quem você é, o ciclo termina. Não por força, por evolução. Isso exige uma honestidade brutal. Exige encarar o fato de que algumas escolhas foram feitas pelo medo, não pelo amor. Que alguns relacionamentos foram mantidos pela carência, não pela conexão. Que algumas dores foram repetidas porque você se acostumou com elas. Mas também exige reconhecer uma verdade libertadora. Nada disso define o seu futuro. Quando você escolhe reconstruir o reflexo, escolhe um caminho completamente novo. O reflexo é traiçoeiro porque tenta te manter no que é familiar, mesmo que seja destrutivo. Mas quando você ousa se enxergar com mais clareza, algo muda para sempre. Você para de correr atrás de quem não sabe ficar. Para de implorar por reciprocidade. Para de querer provar seu valor. E passa a esperar com serenidade aquilo que realmente faz sentido. Agora que você compreende essa dinâmica, está pronto para o próximo passo. Entender como a liberdade interna, fundamentada na filosofia estoica, se torna o verdadeiro antídoto contra qualquer relação tóxica. Existe um ponto em toda jornada emocional em que você para de buscar respostas nos outros e começa a encontrar clareza dentro de si. Esse ponto é a liberdade interna. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não ser dominado pelo medo, pela carência, pela necessidade de aprovação e pelas distorções que fizeram você aceitar menos do que merecia. Essa é a liberdade que os estoicos defendiam com convicção, e é exatamente ela que funciona como o antídoto definitivo contra qualquer relação tóxica. Relações tóxicas se alimentam do seu desequilíbrio, prosperam quando você está inseguro, vulnerável, desconectado de si. Só conseguem te prender se você acreditar que precisa do outro para se sentir completo. A pessoa tóxica sabe disso. Ela sente quando você tem medo de perder. Percebe quando você aceita menos do que gostaria.
Intui quando você hesita em colocar limites. Você se torna um território emocional fácil de explorar quando ainda não aprendeu a governar a si mesmo. Por isso, a liberdade estoica é tão poderosa, ela quebra a base que sustenta todo vínculo destrutivo. Marco Aurélio lembrava que nada tem poder sobre nós, a menos que entreguemos esse poder. E aqui está uma das verdades mais transformadoras da sua vida emocional. Ninguém pode te controlar se você não se abandona. Ninguém pode te manipular se você não entrega suas inseguranças para serem usadas contra você. Ninguém pode te manter preso se você reconhece que, antes de ter o outro, você precisa ter a si mesmo. Relações tóxicas não sobrevivem quando encontram alguém livre. Mas essa liberdade não nasce da revolta. Ela nasce da dignidade. E dignidade não é arrogância, não é orgulho vazio, não é postura defensiva. Dignidade é a consciência tranquila de que a sua paz é inegociável. É a firmeza silenciosa de quem sabe exatamente o que tolera e o que não tolera. É a clareza serena de quem entende que o amor é troca, não sacrifício unilateral. Quando você opera a partir dessa dignidade, a dinâmica das suas relações muda radicalmente. A pessoa que antes te manipulava começa a perder o controle. A pessoa que antes te dava migalhas percebe que você não as aceita mais. A pessoa que antes usava seu medo contra você descobre que esse medo não existe mais. A liberdade interna devolve o equilíbrio e com ele surge um comportamento que transforma tudo. Você não negocia aquilo que te destrói. Você não abaixa seu valor para caber na vida de ninguém. Você não aceita a presença instável como prova de afeto. Os estoicos chamariam isso de soberania, a capacidade de comandar a si mesmo, de responder ao mundo com lucidez, não com reação impulsiva, de manter sua postura mesmo quando o caos tenta te puxar para baixo. Essa soberania é o que impede você de cair novamente nas mesmas armadilhas afetivas. Ela cria um filtro natural que protege sua energia, sua identidade e sua capacidade de amar de maneira saudável. E aqui surge uma revelação libertadora. O amor próprio não te afasta das pessoas. Ele te aproxima das pessoas certas. Quando você se trata com valor, atrai quem enxerga esse valor. Quando você se respeita, afasta quem se alimenta da sua fragilidade. Quando você é livre, só se conecta com quem não tem interesse em te aprisionar. Essa mudança não é teórica, ela é prática, concreta e perceptível. Relações saudáveis passam a ser possíveis porque você finalmente se tornou alguém capaz de vivê-las. A liberdade estoica também encerra o ciclo da dependência emocional. Porque dependência não é sobre amor, é sobre medo. E quando o medo deixa de governar suas decisões, você passa a escolher com clareza. Você não se desespera pelo fim de uma relação porque sabe que nunca estará só. Tem a si mesmo. Você não implora por atenção porque entende que reciprocidade não precisa ser pedida. Você não se dobra para manter alguém porque sabe que quem merece ficar não exige a sua autodestruição como condição. Esse é o antídoto final. A pessoa tóxica perde o poder quando você deixa de ser refém do vazio, da carência, da insegurança e do reflexo distorcido que te fazia acreditar que precisava aceitar qualquer coisa para não ficar só. Você se liberta porque recupera a posse da própria vida emocional. A liberdade estoica não cura apenas seus relacionamentos, cura você da versão de si mesmo que tolerava o intolerável, aceitava o inaceitável e justificava o injustificável. E quando você chega aqui, um novo capítulo começa. Um capítulo onde você não precisa mais lutar, implorar, provar ou se diminuir. Você simplesmente vive de acordo com o valor que sempre teve, mas só agora reconheceu. E a partir desse momento, tudo muda.
suas escolhas, suas conexões, seus limites e sua capacidade de amar com maturidade e profundidade. Há um instante na vida em que algo dentro de você desperta e se recusa a voltar para o antigo padrão. Esse instante chega de forma silenciosa, mas irreversível. Não é um grito. Não é uma promessa impulsiva. É a sensação interna e profunda de que você finalmente enxergou o mecanismo que te prendia. E quando essa compreensão chega, ela não permite retorno. É exatamente isso que acontece quando você entende o verdadeiro significado de amor próprio e como ele se conecta com a liberdade que os estoicos defendiam. A partir de agora, você não entra mais em relacionamentos como alguém carente buscando salvação. Você entra como alguém inteiro buscando conexão. Você não aceita mais migalhas emocionais porque não está mais tentando preencher o vazio com o primeiro sinal de atenção. Esse vazio agora tem dono. Ele tem presença. Ele tem consciência. Ele tem você. E quando você está presente na própria vida, ninguém mais consegue ocupar o espaço que não pertence a eles. A nova relação que começa hoje não é com outra pessoa. É com você mesmo, mas não com a versão ferida, insegura ou moldada por expectativas externas. É com a versão que você reconstruiu ao longo dessa jornada, a versão que reconhece sua própria força, a versão que aplica disciplina antes de emoção, a versão que entende que amor próprio não é sobre sentir, mas sobre escolher repetidamente aquilo que honra a própria dignidade. Os estoicos sabiam que a paz interior é a única base real para qualquer forma de amor. E é por isso que, quando você se torna soberano da própria mente, você passa a se relacionar com o mundo a partir de um lugar seguro e consciente. Você deixa de perseguir o amor como fuga e passa a recebê-lo como consequência da sua postura. Percebe a diferença? Amor que é buscado por desespero escraviza. Amor que é aceito por equilíbrio liberta. E quando você começa a operar a partir dessa liberdade, relações tóxicas perdem espaço na sua vida. Não porque você cria muros, mas porque cria critérios. Não porque você endurece, mas porque amadurece. Não porque você se distancia das pessoas, mas porque se aproxima do que realmente nutre sua alma. A partir desse ponto, o amor deixa de ser batalha, disputa ou tensão. Ele se torna encontro, reciprocidade, clareza. É um tipo de amor que não te custa a paz, mas a fortalece. O mais curioso é que para chegar até aqui, você não precisou de ninguém além de si mesmo. A mudança não veio de fora. Veio do entendimento profundo de que você não precisava provar nada a ninguém. Veio da coragem de se olhar com honestidade. Veio da decisão de se libertar das versões antigas que você carregava. Veio da firmeza de finalmente assumir o próprio valor. A nova relação que começa hoje é a mais importante da sua vida, porque é ela que determina todas as outras. Quando você honra essa relação interna, não se deixa mais arrastar por ciclos destrutivos. Não se perde mais em amores que te diminuem. Não entrega sua paz em troca de presença instável. Não tenta mais consertar quem não quer ser diferente. Você simplesmente vive a partir de um eixo sólido. A clareza de quem sabe exatamente quem é e o que merece. E essa clareza cria algo poderoso. A capacidade de amar sem se perder, de se entregar sem se abandonar, de se conectar sem se quebrar, de estar com alguém sem deixar de estar consigo. Esse é o tipo de amor que os estoicos chamariam de virtuoso, o tipo de amor que transforma, o tipo de amor que liberta. Se você chegou até aqui, parabéns. Pouquíssimas pessoas têm coragem de mergulhar tão fundo em si mesmas e menos ainda permanecem até o último segundo quando confrontadas com verdades difíceis. Se essa mensagem te tocou,
Declare sua transformação escrevendo amor próprio nos comentários. Esse é o seu primeiro compromisso público com a nova versão de você mesmo. Agora, fortaleça essa jornada. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Compartilhe com alguém que está preso em ciclos que você acabou de superar. E se inscreva no canal para continuar evoluindo com conteúdos que não só informam, mas mudam vidas de verdade. Até o próximo vídeo e faça um excelente dia.